Mas Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, né? Ela continuou chorando, ela também não tinha entendido, né? Mas ali vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que ela viu os anjos vestidos de branco, e ela pergunta a eles, né? Eles perguntam por que ela chora. Mulher, por que choras? E ela vai dizer, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Ela achou, aleluia, que alguém tinha tirado o corpo do Senhor Jesus dali. Ela não tinha entendido que o Senhor tinha ressuscitado, né? E ela achou, não, alguém levou o meu Senhor, alguém pôs em outro lugar. E por isso que ela chorava, porque ela não sabia onde o Mestre estava, né? Ela não sabia onde Jesus estava. Louvado seja Deus. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, né? Ela viu uma pessoa em pé, mas ela não tinha entendido que era Jesus. Ela pensou que era o jardineiro daquele lugar, né? E disse que ela, o Senhor Jesus, ele pergunta a ela, mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse, Senhor, se tu levaste, disse de onde o puseste, que eu o levarei, né? Ela queria saber de qualquer jeito onde o corpo estava, porque ela queria buscar, aleluia. Ela não tinha entendido, aleluia, que Jesus tinha ressuscitado, louvado seja Deus. Mas quando Jesus a chama pelo nome, ela o reconhece, né? Ela vai dizer que ele diz, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, né? Na hora que ele a chamou pelo nome, aleluia, ela reconheceu a voz do Mestre. Ela já mudou o semblante, né? Ora, aquele homem que ela pensava que era o jardineiro, chama ela pelo nome. E eu creio que como eles andaram juntos, por muitas vezes ela escutou aquela voz chamando o nome dela, Maria. Então nessa hora, quando ela escuta ele dizendo Maria, ela reconhece na mesma hora e diz, Mestre, aleluia, Rabone, né? Disse Jesus, não me detenhas, né? Porque ainda não subi para meu Pai. Eu creio que ela queria reter ali, né? Queria abraçar, queria ficar ali perto, mas ele diz, ei, não, vamos com calma, né? Eu ainda não voltei para o Pai, eu preciso voltar, aleluia, mas vai e avisa para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, aleluia. O Senhor, Jesus estava ali dando um exemplo. Ele estava lembrando aquela mulher, aleluia, que ele era filho de Deus, né? Meu pai e o teu pai, aleluia. Ele estava dizendo, olha, você não é mais, aleluia, qualquer um não, você tem um dono. Você, assim como eu, tem um pai, louvado seja Deus. Aleluia, um pai, aleluia, que cuida. Vai cuidar de você. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, versículo 19, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, eles se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Aleluia. Irmãos, então algo que a gente entende claramente nessa palavra, aleluia, que quando Jesus ressuscitou, né, para concluir o propósito, para subir para o Pai, aleluia, mas quando ele chega diante desses homens, ele diz, paz seja convosco, aleluia, ele ressuscitou, aleluia, para que eu e você tivéssemos um Pai celestial, para que eu e você tivéssemos paz em Cristo Jesus, aleluia, independente das circunstâncias, né? A palavra vai dizer que aqueles homens, eles estavam com medo, né, de serem ali procurados pelos judeus, mas eles, o que era que eles estavam fazendo? Eles estavam todos reunidos, e o Senhor chegou naquele lugar, com a primeira palavra que o Senhor Jesus deixou, foi paz seja convosco. Eu deixa eu te dizer algo, aleluia, a riqueza que muitos acumulam por aí, ela pode ser roubada, viu? A fortuna que muitos acumulam por aí pode ser roubada, aleluia. A fama que muitos buscam por aí pode ser tirada, aleluia. Com o mesmo povo que bota alguém lá em cima, que dá fama a alguém, esse mesmo povo pode destruir e acabar com a fama de alguém, aleluia. Mas se tem uma coisa que ninguém pode roubar de mim e de você, é a paz que o Senhor Jesus nos dá, viu? Essa, aleluia, dada pelo Pai celestial,
roubar. Aleluia. Mesmo em meio às adversidades. Aleluia. A palavra do Senhor